sabe qual a importância dos elementos na astrologia? Você sabe qual é o elemento do seu signo e o que isso significa? Aliás, você sabe o que são os elementos? Não? Então fica aqui comigo que é sobre isso o vídeo de hoje. Olá, eu sou a Graziella, eu sou astróloga e hoje eu vou explicar os 4 elementos dentro da astrologia de uma maneira bem prática e que você já possa aplicar na sua rotina. Mas antes, feliz ano novo, né? Na astrologia o ano novo é só em março, mas no calendário gregoriano já é 2023, já é ano novo. Então espero que você tenha um feliz ano novo, muita clareza, muita abundância nesse 2023. Bom, já falei aqui que são 4 elementos dentro da astrologia, né? Fogo e ar, terra e água. Aqui você já percebeu que eles foram separados em 2 grupos, né? É que um complementa o outro. Não há fogo sem ar, assim como quase nada cresce na terra sem a água. Então, os signos são divididos em 4 elementos. São 12 signos, então 3 signos de cada elemento. Os signos, então, primeiro vem os signos de fogo, que são 3. Áries, Leão e Sagitário. Essas pessoas são conhecidas pela sua criatividade, por serem impulsivas, pela força, pela coragem. Então, se você pensa no elemento, no fogo mesmo, ele é rápido, né? Você acende ali no fósforo e ele é uma coisa difícil de ser controlada. Pensa no fogo nas florestas, por exemplo, é uma coisa que se alastra. Então, o que complementa o fogo? O ar, né? Então, se você tem um foguinho, ele caiu na floresta, quem que leva esse fogo a proporções enormes? O ar, o vento, né? Ele espalha. Então, se o fogo é a criatividade, então é aquela coisa, eu tive uma ideia, como que eu vou espalhar a minha ideia? É através do ar. Então, do que fala o ar? O ar fala das nossas ideias, fala do nosso mental, da nossa comunicação, da racionalidade, o movimento, né? Então, uma coisa é muito ligada à outra, né? O fogo ele tá sempre em movimento, porque o ar tá sempre ali movimentando ele, né? Você coloca uma vela, ela não fica lá assim com um foguinho estático, né? Ela fica ali balanceando. Quanto maior o vento, mais ela balança, né? E para explicar um pouco melhor o ar, eu acho muito bonito quando a Cláudia Lisboa, minha mestra em astrologia, ela explica sobre o nascimento do ser humano. Então você tá ali no ventre, né, só você e a mãe, e aí você nasce e na astrologia a gente fala que a pessoa, né, entrou no mundo a partir da primeira respiração. Então o primeiro ato do ser humano é respirar, né? E o ar é algo que já foi dividido com todo mundo ali no quarto, né? Onde a pessoa nasceu, e também com toda a humanidade, né? Então o ar ele entra nos 2 pulmões, né? A gente tem 2 pulmões, né? Já mostra ali a divisão. Então o ar é essa coisa dupla, né? É por isso que ele fala bastante de comunicação. E os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Eles estão aí para espalhar as ideias, para dividir as ideias, para comunicar, para movimentar, para não deixar nada parado. E o ar é coletivo, né? Não tem como a gente, eu quero o ar só para mim. Não, o ar pertence a todos, né? A gente respira todo mundo o mesmo ar, independente de a gente gostar da pessoa que está do nosso lado ou não. O ar a gente está dividindo com todo mundo, né? O que sai do meu pulmão entra no seu pulmão. Indo aqui para agora o próximo eixo, que é terra e ar, os signos de terra são Touro, Virgem e Capricórnio, e eles tratam da materialidade, né? Se você pensar na terra, o elemento, ele fica lá, né? Se você tem um jardim, você tem lá um monte de terra, e se você plantar alguma coisa, vai crescer ali, se você não fizer nada, ele vai ficar ali, estável. Então, o elemento terra traz essa ideia de estabilidade, de algo durável, de algo que você encosta, que você dá forma, né? Então, por isso que esses signos, eles são mais pragmáticos, eles estão preocupados com o que dá para fazer com essa realidade. Então, então o fogo teve uma ideia, o ar dividiu essa ideia para aprimorar e fazer melhor, e aí chega a terra do tipo, tá, como é que a gente constrói isso? Como é que a gente faz isso virar realidade?
né? Como é que a ideia de um fone de ouvido de fato virou um fone de ouvido? Porque alguém foi lá e fez, né? É uma realidade. E a água? A água é a emoção, é a nutrição. Então, voltando lá no bebê no útero, como que ele é nutrido? Como que ele cresce? Ele cresce através dos fluidos que vêm ali através do cordão umbilical. Por 9 meses ele fica ali sendo nutrido, sendo, né, crescendo. A gente não tá vendo, né, mas tá ali, a barriga vai crescendo. E alguma coisa tá ali se desenvolvendo, então precisa de um tempo para ser desenvolvido, para nascer e, né, e viver e continuar se desenvolvendo. Então é a mesma coisa a ideia da água. Então se você pensar também numa planta, né, se você pega uma semente, coloca lá embaixo da terra e fica regando, ela vai se desenvolver ali embaixo da terra, ninguém tá vendo também, mas se você tá lá colocando água, eventualmente ela vai nascer, ela vai emergir, né, das profundezas lá e eventualmente dar frutos, etc e tal. As pessoas de terra são aquelas que têm a persistência de continuar fazendo aquilo que o fogo teve a ideia, o ar melhorou e a terra ela vai de fato dando forma naquilo. Mas de onde que vem a força mental? Né? Vem da água, né? A água é a nutrição. Então você precisa regar aquilo para aquilo crescer. Então dá para você trabalhar até a exaustão, né? Você tem que eventualmente parar, comer, descansar e aí você volta. Então a água é as emoções. Então você pode perceber que se alguma coisa aconteceu que tirou um pouco do eixo, você não vai ser tão produtivo como num dia que tá tudo bem. Né? As emoções afetam a nossa produtividade. Se eu tô com dor de cabeça, eu não consigo estar aqui gravando um vídeo, né? Porque eu não consigo pensar, que o meu mental fica, né, ruim. Então as emoções elas afetam diretamente a nossa produtividade, o nosso estado físico. Então como que isso funciona na prática? Bom, quando a gente olha o mapa astral, a primeira coisa que a gente já dá uma olhada são nos elementos. Às vezes você já vê um excesso em um elemento ou dois e uma falta, consequentemente, né, nos outros elementos. Então ali já diz um pouco da dinâmica daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem poucos planetas no elemento ar, ela vai ter ali uma dificuldade em se relacionar, em se comunicar, em se adaptar a novas ideias. Então falta uma certa organização mental, uma clareza, uma dificuldade nos pensamentos. Por quê? Porque o ar é como a gente se comunica. Se eu não tenho planetas em ar, eu tenho uma dificuldade em me comunicar, em me relacionar, em dividir as ideias com outras pessoas. Se eu tenho uma ideia, eu fico fixa naquela ideia. Eu não consigo modificar aquilo. Já uma pessoa, por exemplo, com excesso de água, ela absorve as coisas dos outros. Né? São as famosas esponjinhas. Então, por que existe essa expressão, né, da pessoa ser esponja? Se eu derramo essa água no chão e eu vou e pego e coloco um pano ou uma própria esponja, esse pano, essa esponja vai sugar a água toda para ela. Então, a água ali foi perdida, certo? Mesmo que eu esprema essa água no copo novamente, eu não vou ter a mesma quantidade de água no copo antes, porque ela já se perdeu. Então a mesma coisa é a pessoa que tem um excesso de água no mapa. Então você sentou do lado de uma pessoa que tá super de humor, que tá super reclamando aí da vida, dos problemas, dos boletos, do governo, de sei lá o quê. E mesmo que você não concorde com aquela pessoa, que você não tenha discutido com ela, que você não tenha falado nada, você já sai dali já meio pesado, né? Aquela energia, né, reclamona, ela já impregnou em você, mesmo que você não queira. Então isso gera uma instabilidade. Então às vezes você sai de casa super bem e aí você encontrou com essa pessoa reclamona e aí você voltou para casa e você já tá ali, você já mudou. Então as oscilações de humor, elas são muito grandes nas pessoas que têm esse excesso de água, porque você inconscientemente você adquiriu aquilo. Ou o contrário, você sai de casa super mal-humorado, porque sei lá o quê, e aí você encontrou um leonino felicíssimo, alegríssimo, e você pegou aquilo. Você saiu dessa conversa, nossa, energizado. Né? Então, essas flutuações de humor, elas
são super comuns, porque você perde um pouco do controle do que é seu e do que é do outro. Então, por isso que são pessoas mais instáveis também, né? Porque você nunca sabe com o que você vai lidar, porque a pessoa, ela foi adquirindo ali do meio ambiente. Bom, e o que você faz com essas informações? Bom, primeiro deixa aqui embaixo se você já conseguiu identificar algum desses elementos no seu mapa. Eu quero saber também. Então vamos lá, o que você faz se você tem o excesso ou a falta de um elemento no seu mapa? Então, ainda usando os exemplos que eu dei anteriormente, você pode, a pessoa que tem a falta do ar, ela pode, por exemplo, se dedicar à leitura, né? Se ela tem dificuldade de comunicação, ela pode ler algum livro que ajude na comunicação, né? Ela pode se dedicar aos estudos, porque geralmente as pessoas, se você não tem muitos planetas, por exemplo, em ar, você tem uma dificuldade de assimilar as coisas, então você tem que estudar mais do que uma pessoa que, sei lá, veio com trocentos planetas em ar, que eles pegam as coisas no ar, né, literalmente, né, já a pessoa que ela tem essa falta, ela tem essa dificuldade, então você tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que fazer atividades em grupo. Por que atividades em grupos? Porque o ar, ele fala do relacionamento, então, né, se você pensar em gêmeos já indica que são dois, né? Libra é a balança, né? É um lado e o outro. E Aquário fala do coletivo. Então, se você não tem essa energia disponível no seu mapa, você tem que ir lá e trabalhar. Então, você tem uma dificuldade em dividir as coisas com os outros, em conversar, em vender as suas ideias. Então, fazer uma atividade em grupo ajuda bastante a você desenvolver essa área que para você é um pouco mais complicada. Já para a pessoa que tem excesso de água, ela pode cultivar a disciplina e o trabalho ali mais corpóreo, porque ela fica ali muito no mundo da imaginação, muito no mundo muito subjetivo, então você tem que trazer ela para a terra, você tem que aterrar aquela pessoa, né? Então trabalhar com a terra também é ótimo, mas uma coisa mais fácil de fazer é, por exemplo, yoga. Aquilo te obriga a focar em você, né, na tua energia, no teu corpo. Se você focar em outra coisa, se desequilibra e cai. Então, para a pessoa que tem um excesso de água, você tem pelo menos ali um momento em que você não está focado na energia dos outros, você está percebendo como você está se sentindo e você está vendo ali os limites do seu próprio corpo, aqui numa maneira mais física, né? O quão flexível ou inflexível você é ou você está. Então é ótimo. Mas e se você já tem os elementos todos balanceados? Veio ali, né, um pouquinho de ar, um pouquinho de terra, um pouquinho de água, um pouquinho de fogo. Você não precisa trabalhar os elementos? Precisa. Porque ninguém tá balanceado o tempo todo, né? Aquela questão, né, do Libra com a balancinha é você tá sempre dando uma olhada para ver se a balancinha tá mais ou menos próxima, né? Para não ficar aquela coisa assim, né? Então, nesse caso, você trabalha a energia que você precisa naquele momento. Então, se você sente, por exemplo, que a vida tá um pouco estagnada, qual que é o elemento ali rápido? É o que muda ali a energia, né? Que estagnação nada mais é do que energia parada. Então, qual é o elemento que muda a energia com mais facilidade? É o fogo. Então, atividades que transmutam energia, né? Você pensa no fogo. Ao contrário da água, que você pode nadar, você não vai se jogar no fogo, né? Acender uma vela também não vai te ajudar muito. Então, você tem que se movimentar. Lembra que o fogo e o ar são complementos. Então, se você mistura as duas, é sucesso. Então, por exemplo, fazer uma atividade que movimente o corpo, que transmuta essa energia. Então, sei lá, fazer uma aula de boxe, fazer uma aula de spinning, correr na rua, qualquer coisa que traga vitalidade, sabe? Que você soa, né? Então, a energia que tá parada dentro do corpo, como é que ela sai? Ela sai no formato de suor. Ali ela já foi embora. Até que geralmente quando a gente termina de fazer essas atividades mais empolgado, mais... Qual é a palavra? Essas atividades que são realmente bem intensas.
Então, quando você termina de fazer... Então, geralmente, quando a gente termina de fazer essas atividades mais intensas, por mais que há um cansaço, se há também aquela liberação de endorfina, não só a liberação de endorfina, eu acho que é endorfina, mas você se sente mais leve, porque toda aquela energia que estava lá parada, ela nhaca, foi embora. E aí o que você faz depois disso? Você vai tomar um banho, né? Então ali você já entra em contato com o elemento da água também, e ali você realmente termina ali aquela coisa do lavar a alma, né? Lavar o corpo e mandar embora aquilo que você não precisa mais. Então você já sai dali mais renovado e pronto para fazer aí as suas atividades, as suas mudanças que você precisa. Você acaba tendo mais clareza mental também para você decidir o que é que você precisa fazer para você ter uma vida mais dinâmica. Então você percebe que o elemento que falta ou que está em excesso no seu mapa é exatamente a atividade que você precisa deliberadamente fazer. E uma dica extra é você olhar para o elemento oposto, porque muita coisa pode ser melhorada também. Então, se eu tenho um excesso ou uma falta de ar, eu dou uma olhada ali no fogo. Então, por exemplo, a pessoa que tem um excesso de ar é aquela pessoa que fica muito na cabeça dela, fica muito no mental. Então, tem dificuldade de parar, porque é muito movimento. Então, se eu já acordar e já fazer bastante movimento, já que eu tenho essa energia em excesso, eu já posso acordar e, sei lá, correr. Você já transmutou uma boa parte dessa energia e aí você já dá uma baixada ali, você já não vai chegar no trabalho querendo bater nas pessoas, que você tá com muita energia na sua cabeça. A mesma coisa o fogo. E o mesmo vai para a água e para a terra. Então, por exemplo, no caso do excesso de terra, às vezes pode ser uma pessoa fisicamente até inflexível, né? Então pensa que a terra é a matéria, é a coisa estável, aquela coisa que tá sempre assim, né? Então, sei lá, vai fazer balé, né? Uma coisa que exige ali uma estrutura, né? Que você tá ali, é uma coisa mais lenta, né? A terra, né? Se você pensa na planta, ela não simplesmente nasce, né? Como é o caso do fogo, é uma coisa que vai tendo um crescimento um pouco mais devagar. Então é você ir ali fazendo um balé, fazendo um yoga, fazendo atividades que com persistência você vai atingindo a excelência. E é isso. Espero que tenha gostado, que tenha entendido um pouco mais sobre os elementos. Deixa aqui embaixo quais elementos você tem em excesso ou em falta e quais atividades você vai fazer para balancear esses elementos. Te vejo na próxima semana. Até mais!